Oi, oi, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui no seminário. Eu me importo com seus sentimentos. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, tia Verônica, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Se vocês estão me ouvindo bem, por favor, vão colocando um joinha aí para eu saber que está tudo certo. Muito bom estar aqui com você, tia Verônica. Foi um prazer, um presente de Deus conhecer você. Uma oportunidade muito gostosa de estar aqui com vocês hoje. Então eu vou me apresentando enquanto as pessoas vão chegando, São todos muito bem-vindos. A gente vai passar um pouquinho de tempo agora à tarde conversando sobre a importância das memórias em família. E eu vou me apresentando e se vocês quiserem deixar, às vezes, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para deixar aqui no grupo e eu vou procurando responder conforme a gente conversa. Caso a gente não consiga atender, todas as dúvidas, depois a gente vai conversando no privado ou respondendo nos comentários também, tá? Então, vou me apresentar. O meu nome é Tatiana Lemos. Boa tarde, tudo bom? Muito bom ter você aqui. Leleika Ribeiro, Muito bem-vindos. Vânia também, um prazer estar com vocês. O meu nome é Tatiana de Andrade Lemos, eu sou médica pediatra aqui em São José, tenho 43, a gente está na época de fazer as contas agora, Faço 44 anos esse ano. Sou casada há 22 anos com o pastor Antônio Lemos aqui em São José e tenho uma filha de 15 anos, a Marina. E a alegria do meu coração, eu sempre que ministro para famílias, para mulheres, eu gosto de falar isso, a alegria do meu coração é falar para mulheres e famílias. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, Fábio, são todos muito bem-vindos. Tia Rô, é um prazer. A Tia Rô que fez a gente se conhecer, Verônica? Ela é uma bênção na nossa vida. Eu deixei ali, então, a Tia Verônica já compartilhou aqui no seminário, aquela aula a respeito das memórias em família, que a gente fala um pouquinho sobre a construção das memórias, sobre limites, e a gente resolveu tirar esse tempo hoje ao vivo para conversar um pouco, Eu vou trazer 2 temas que já me procuraram no privado para a gente conversar aqui, e conforme vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta, eu também vou estar à disposição. Eu queria começar, com um texto bíblico, que ele está bem conhecido da gente, especialmente quem trabalha com crianças, tanto no Ministério Infantil como professoras, ensino secular, ou mesmo você que tem acesso ao coração de uma criança. A gente conhece bastante esse texto de Provérbios 22:6, que diz que instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se esquecerá dele. Esse instrui o menino no caminho fala para nós de algo que a gente já está acostumado a ministrar, que a gente sabe que é a importância de estar presente, Eu gosto muito da fala do pastor Davi Santos, é um pastor da Mivan aqui de Santa Catarina. Ele tem um livro, Brasil Sem Órfãos, e ele fala sobre a quantidade de filhos órfãos de pais vivos que nós temos hoje, porque a presença, ela não é tão real quanto presentes, coisas que a gente às vezes oferece aos filhos, telas para menores de 2 anos e tantas coisas que a gente pode questionar nesse nosso tempo abreviado de hoje, que mostrou para nós que a falta de prioridade não é a falta de tempo, gente? Construir memórias em família não é simplesmente falta de tempo, é falta de prioridade de estar no caminho com uma criança. A pandemia nos mostrou isso, A gente tem visto tantas pessoas que têm mais tempo em casa, trabalham em horário reduzido fora de casa, mas que mesmo assim não conseguiram fazer com que isso refletisse em maior quantidade de tempo em família, maior qualidade de tempo em família. Então, não é falta de tempo muitas vezes que nos leva a não construir memórias em famílias significativas, mas a falta de prioridade. É aquela situação de que às vezes a gente está do lado da criança, mas no celular o tempo inteiro, no Face, no Instagram, rolando a tela, e a criança às vezes chamando ali pelo pai e pela mãe. Então que a gente possa dar prioridade quando nós estamos com a criança, dar prioridade à criança e construir essas memórias em família. A memória, gente, é a forma como o passado afeta o nosso presente.
A memória é a forma como o passado afeta o nosso presente. Por isso, por exemplo, que Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Ele começa, né, todo o texto dizendo que a sua alma estava aflita, estava cansado, estava amargurado, e há uma luta dentro da alma dele, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. E de repente ele diz assim, não, mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança, porque a memória é a forma como o passado afeta o nosso presente. Se eu não tivesse memória, por exemplo, eu não saberia a minha idade, eu não saberia de quem eu sou filha, eu não me lembraria que eu sou casada, eu não reconheceria a minha filha. A memória, ela nos faz saber quem nós somos hoje e nos leva para frente. Então, a construção de memórias em família é algo muito importante, porque é ali que nós vamos estar dando ferramentas para as crianças, para que eles se preparem para o futuro. E lá no vídeo a gente falou sobre vários aspectos, né, dessas ferramentas. A importância do tempo de qualidade em família, como eles aprendem, né, como são uma esponjinha, sugando conhecimento, procurando conhecer várias coisas, a curiosidade das crianças, tudo é muito legal. E eu abro aqui um parêntese para convidar vocês para se inscrever. Eu tenho um canal no YouTube, chama-se Doutora Tati Lemos, no Instagram também, Tati Lemos, e o Facebook tem uma página também, Tati Lemos. Porque a minha página pessoal, Tatiana Lemos, eu não consigo adicionar mais amigos, então eu fiz uma outra página, Tati Lemos, e ali eu posto exatamente as mesmas coisas, então a gente pode se comunicar pela página, tá? E nesse canal eu tenho bastante vídeos que falam sobre memórias em família, sobre como fazer desfraude das crianças, como lidar com os adolescentes, preocupação, por exemplo, com risco de suicídio entre adolescentes. Então tem bastante temas que podem ser bem úteis, né, pra gente que trabalha com família e com crianças. E agora hoje eu fiz a gravação também de uma série sobre o desenvolvimento infantil. O que a gente espera em cada etapa do desenvolvimento, com 2, 4, 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio, e para que a gente possa acompanhar as nossas crianças. Então, estar com eles no caminho, fazer esse acompanhamento é indispensável para que a gente possa construir nessa criança uma ideia boa, né, de autoestima, para que ele possa confiar em quem ele é, e isso tudo é algo muito importante. Mas eu vou trazer 2 assuntos inicialmente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar deixando ali e a gente vai conversando, né, ao longo do caminho. Eu vou trazer 2 assuntos que me perguntaram em particular. Um deles é a respeito da questão dos limites, né? Foi bastante perguntas que eu recebi a respeito da questão de colocar limites. Muitas pessoas que sofreram muito na sua infância, porque a forma como eles receberam os limites foi com violência, foi com falta de empatia, apanharam muito, né? Foram crianças até muitas vezes humilhadas, né? Violentadas mesmo nesse sentido, e colocando para mim assim, ai, Tati, daí eu tenho dó, eu tenho pena, eu acho que vai machucar, eu acho que ele não entende. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A criança já entende o significado das palavras a partir de 6 a 8 meses. Então, quando a gente começa a dizer para elas assim, né, não, então ela já começa a entender que aquilo é uma palavra que, ela vai precisar dar um stop ali, né? Algo não tá bem, né? Porque normalmente eles entendem a nossa expressão de, tipo assim, quando eles fazem alguma coisa certa, de sorrir, né? De reagir, de entusiasmar quando eles fazem alguma coisa legal. Então, quando a gente começa o não e a nossa expressão muda, a criança já começa a entender que algo não está bem. E a partir desse momento, gente, a gente vai começar a estabelecer, sim, os limites. Ensinando as crianças. Ensina um menino no caminho. A criança não nasceu conhecendo os limites, gente. Ela não sabe o que pode fazer, ela não sabe o que não pode fazer. E é muito importante a gente ensinar, dizer a ela, isso a gente não pode fazer, isso você pode fazer. Então é importante a gente dar o limite à criança e também a gente cumprir as coisas que a gente diz que vai fazer caso o limite não aconteça. Isso é muito importante, tá? Então vamos dar um exemplo, né? Eu comecei a trabalhar muito a questão dos limites com a minha pequena quando ela tinha 9 meses, ela engatinhava e ela ia muito na lixeira do banheiro. Então ela ia no banheiro e ela mexia na lixeira. E não, Marina,
vem com a mãe. É importante, gente, quando a gente está começando a dar os limites às crianças, que a gente faça com que eles respondam à ordem. Por exemplo, se eu pego sempre essa criança e tiro da lixeira, na verdade ela não aprendeu a obedecer, ela não aprendeu que ali não pode mexer, ela não pegou isso não assimilou isso como parte do seu conteúdo. Isso vale também para uma criança maior, né? E pensa comigo assim, ó, de repente você tá mexendo em alguma coisa e alguém vai lá e tira a tua mão, Daqui a pouco você fica irritado porque a pessoa não larga a sua mão e você vai dizer, larga minha mão, né? Que chato isso. A criança, então, ela também, enquanto eu tirei ela de lá, na verdade, ela ainda não assimilou, ela não obedeceu o que eu falei para ela fazer. Então é importante que a gente comece assim, né? Oi, tia Shirley. É uma querida, uma preciosa, né? Que bom te ter aqui também. Então a gente vai, por exemplo, chamar, não, vem aqui com a mamãe, Marina. Aí ela vinha, e isso, muito bem, lá é sujo, lá não pode mexer. Então a gente vai sempre procurar que a criança faça. Claro que se ele tá diante de um lugar, né, gente, que é arriscado, perigoso, tá na frente de uma escada que pode cair, na frente de uma tomada, ninguém vai ficar esperando que a criança volte. Eu vou lá e vou tirar ela por causa do risco realmente que ela tá correndo. Mas é muito importante que a gente estabeleça o limite e a gente diga o que vai fazer. Por exemplo, ó, se você não vir, a mãe vai te buscar. E aí a gente busca a criança. É impressionante, assim, a gente tá numa época que às vezes a pessoa diz assim, mãe, você fala pra criança, né? Não faz, não pode fazer. Se você, ó, tu vai ver só o que vai acontecer se você não fizer. E a gente fica só naquela ameaça que às vezes a primeira, segunda vez a criança pode ter medo, né? Acabar segurando, mas daqui a pouco ela volta a fazer porque ela entende que o que você fala não faz. Eu costumo dizer que Deus é o nosso modelo de paternidade em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Deus é o nosso modelo de paternidade. Quando Jesus fala, por exemplo, lá no texto de Mateus, que ele diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, ele está dizendo assim, ó, primeiro relacionamento. É mais importante o relacionamento de vocês com Deus do que as coisas que o Deus Pai pode dar a vocês. Eu sei que vocês precisam comer, beber, vestir, eu sei disso, e o Pai também conhece as suas necessidades, mas busquem primeiro o relacionamento. Então, ele é o nosso modelo de paternidade em todos os aspectos. Nesse também. Então, é nesse dia a dia, no relacionamento, sabe? No dia a dia com a criança que a gente vai estabelecendo os limites. Eu não preciso chamar uma criança de 9 meses e dizer para ela, olha, a partir de agora, não é não. Não, eu vou fazer isso no dia a dia, no caminho, né? Assim como eu ensino a palavra, assim eu vou ensinar a forma de reagir, assim eu vou ensinar ele a comer, assim eu vou ensinar a criança a vestir, a falar, a conhecer a palavra, é no dia a dia, é no nosso dia a dia, no caminho com a criança. E um outro aspecto do modelo da paternidade de Deus para nós são os limites. Vamos pensar junto, né? Quem é que criou o homem? Quem criou o homem? Foi Deus. Quem criou o jardim? Foi Deus. Deus vai lá e coloca no jardim uma árvore e diz para ele assim, dessa árvore vocês não vão comer. Se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Ele dá um limite aos filhos e ele diz o que vai acontecer caso as crianças caso as crianças como nós, filhos de Deus, não obedecessem esse limite. Ele diz, vocês certamente vão morrer. Ele ensina para nós um princípio muito simples, bíblico, lá de Gálatas, de causa e consequência. Gálatas diz para nós assim, ó, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tudo que nós plantamos, certamente colheremos. E o texto começa ainda dizendo assim, ó, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Ele fala para nós, como filhos, de um princípio básico de causa e consequência, de causa e efeito, e explica para nós que as nossas atitudes sempre vão ter uma consequência. E ele dá limites para nós, porque uma pessoa que cresce sem limites é uma pessoa insuportável. Pensa aí comigo, né? Se você tem um aluno, ou se você tem um sobrinho, um parente, um vizinho, ou às vezes até um filho que você reconhece que cresceu sem limites.
Diz pra mim se é uma criança grata, se é uma criança que reconhece, né, o quanto você se esforçou para dar tudo para ela. Não é, gente. Nós precisamos de limites para que a gente cresça de forma saudável, para que a gente cresça de forma equilibrada, para que a gente cresça com empatia, para que a gente cresça entendendo, né, que o mundo não gira ao redor da nossa barriga e que tudo que a gente faz tem uma consequência. E Deus fala isso para os seus filhos. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Sabe, eu posso até ver a nossa geração, se a gente estivesse assim, atrás de um vidro, né? Olhando Deus, Adão e Eva. E Deus dizendo para ele, ó, se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comem, e Deus estabelece, né, a consequência do pecado do homem, e eles são expulsos do jardim, e eles vão ter o salário da atitude deles, da escolha deles, vão colher as consequências da escolha deles. E parece que eu posso ver a nossa geração dizendo assim, ah, não, Deus... Não. Ai, tu é muito ruim, tu é muito brabo. Não, dá uma chance. Deixa... Ai, nada a ver, né? Meu Deus, ele só comeu um pouquinho ali, ele só provou. A gente, como filho, gente, rebelde, desobediente, muitas vezes, é isso que a gente espera, que os nossos pais não tenham pulso. E às vezes nós somos esses pais que acabam não estabelecendo as consequências daquilo que a gente falou para os nossos filhos. Então, desde cedo, ensinar para a criança que as coisas que ela faz vão gerar uma consequência. E eu sei que eu tô falando para muitos professores daí de crianças maiores, né? Ensino fundamental, educação infantil e para pais também. E eu sei que a gente ama muito, né? Mas quem ama educa, quem ama ensina, quem ama dá limites. Deus nos ama de maneira é uma tal maneira que ele deu o seu filho por nós. Então não é por falta de amor que Deus nos dá limites e responsabilidade sobre as nossas escolhas, mas é por nos amar para que a gente aprenda realmente a fazer cada vez escolhas mais maduras e mais corretas. E nesse sentido, é muito importante que a gente, quando fala para o nosso filho alguma coisa, olha, se, né, tal coisa acontecer isso, você vai, por exemplo, se você não arrumar o seu quarto hoje, a gente não vai, por exemplo, poder sair, né? E aí, de repente, a criança não arruma o quarto e a gente sai com a criança. E com o passar do tempo, gente, isso vai perdendo o sentido, sabe? A nossa voz é uma voz que não tem eco, que simplesmente né, são um monte de palavras, um monte de ameaças, mas que nunca se concretizam. A gente perde totalmente o respeito das crianças e o amor está muito ligado ao respeito. Não temam dizer para os seus filhos, dar limites aos seus filhos, corrigir os seus filhos. Não temam fazer isso, porque eles vão os amar, vão os respeitar e vão entender que as coisas que eles fazem têm consequência, né? Então, a Lelica falou, que também falou disso com os juniores dela, que bom, né? Que bom que vocês sejam sempre essa voz que explique, que mostre para as crianças que o que elas fazem tem consequências, né? São escolhas que vão gerar consequências. A Camila colocou, né, que quando os pais são obedientes, os filhos também são princípios, né, Camila? A gente ensina muito mais os nossos filhos com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, como a gente vê pais dizendo assim, ó, não mente, meu filho, mentir é coisa do diabo, mentir é errado, quem mente não vai pro céu. Daí alguém liga pra casa, você não quer falar com a pessoa e diz pro filho, diz que eu não tô. Fala que eu não tô. Que tipo de ensino é esse, né, gente? Nós ensinamos muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Na verdade, tem um dito popular que é muito certo, né? E ele diz assim, o que você faz fala tão alto que cala o som da voz das tuas palavras. E isso serve para nós, gente, como cristãos, como professores, como pais e como filhos. O que a gente fala tão alto que cala o som das nossas palavras. Então, eu tô construindo memórias com o meu filho, mas eu sou desobediente, eu sou indisciplinado, eu sou rebelde, eu não obedeço leis de trânsito, eu não obedeço as regras do meu condomínio, eu não faço nada, né, das leis, por exemplo, do meu tempo, mas eu quero que o meu filho obedeça as minhas regras. A síndica diz que não pode sair do prédio sem máscara. Mas eu vou sair sem máscara porque só vou rapidinho ali. E eu quero que o meu filho, quando eu digo para ele, olha, você não pode acessar a internet depois de tal horário. Mas eu só vou dar uma olhadinha. Eles aprendem muito mais com o que a gente faz. Como disse a Shirley,
Os filhos são reflexo do lar, né? São reflexo, é claro, gente, escuta só, os nossos filhos, eles vão fazendo as suas escolhas, né? E eles vão tendo, com certeza, também resposta e reflexo dessas escolhas na vida deles, tá? Especialmente quando eles crescem, eles vão fazer as escolhas deles, e não é culpa dos pais se eles fazem algumas escolhas ruins, tá? Mas, às vezes, quando eles estão nessa idade que ainda estão sob nossa tutela e nosso cuidado, e a gente não constrói essas memórias de que as suas atitudes têm consequências, eles continuam fazendo escolhas erradas, impensadas, porque acham que o mundo vai toda a vida passar a mão na cabeça deles. E não é assim. Daqui a pouco eles perdem o emprego porque eles chegam sempre atrasados, né? Eles faltam o horário, eles não são funcionários exemplares e eles, uma hora, não vão encontrar toda a vida o papai ou a mamãe para passar a mão na cabeça deles, e eles vão rodar de ano, eles vão perder emprego, eles vão muitas vezes colher frutos dessas memórias que foram construídas de forma tão ruim, né? Então a tia Verônica colocou, né? Aquilo que tu fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Exatamente, né? Cala o som das nossas palavras, as nossas atitudes, tá? Que a gente possa levar isso para a construção das memórias em família, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Eu lembro tanto, me perdoe de usar aqui o exemplo da Marina, minha pequena. O tempo corre, né, gente? Já foram 20 minutos, meu Deus. Vou procurar focar um pouquinho. Mas eu me lembro bastante de quando ela era pequena e eu ia pegar uma coisa dela, eu nunca arrancava as coisas da mão dela, mesmo que fosse uma coisa que não é dela. Então eu ia pegar e dizer assim, Marina, com licença, filha, a mãe vai pegar porque isso não é seu. Passava algum tempo, daqui a pouco ela tava, com licença, mamãe. Ela repetia, ela reproduzia o meu comportamento, né? A forma como eu falava com as pessoas. Hoje ela tem 15 anos e é bem interessante, ela tá lá na sala estudando agora piano, e eu me lembro de que às vezes a gente vai sair e vamos em algum lugar, e eu tinha um hábito de, tipo assim, quando pegava alguma coisa no mercado, né? Aí eu pegava, eu costumo fazer isso, aí eu agradeço a pessoa que me entregou e eu digo assim, olha, eu tenho um bom dia de trabalho. E esses dias eu percebi, ela tem 15 anos, e a gente vai em algum lugar, quando a gente paga, né, no mercado, na farmácia, ela costuma dizer assim, tchau, bom trabalho. E eu percebi o quanto isso é reflexo de toda essa história que a gente foi vivendo. Eu nunca disse pra ela, Marina, diga pra pessoa bom trabalho, né? E ela fez isso observando a forma como eu falava com as pessoas. O contrário também é verdadeiro, gente, tá? Quando a gente às vezes, né, tem uma forma estúpida, grosseira, indelicada, não cristã de lidar com as pessoas, os nossos filhos também aprendem a agir assim com seus amigos. E eu vou compartilhar só mais uma experiência dela, que eu acho que foi muito interessante, assim, a Marina hoje tem 15 anos, uma menina bem estudiosa, né, eu tenho, assim, muita alegria em ver a forma como ela lida com a escola e tudo mais, e desde pequeno ela gostava de estudar. Tem crianças que não, né, tem crianças que a gente tem que eles resistem um pouco mais, e a gente tem que ensinar no caminho, né, tem que fazer os deveres juntos e tal, mas ela sempre gostou muito de estudar. Eu e meu marido lemos e gostamos muito de ler, ela sempre gostou muito de ler também, e teve uma época que ela começou a esquecer os trabalhos da escola. Então, ela esquecia o casaco, ela esquecia um trabalhinho, ela esquecia, tinha que levar um lanche. E teve um dia que tinha um trabalho da escola para fazer. Quando o trabalho eles mandaram fazer, ela fez imediatamente. Acho que ela estava na sexta série, se eu não me engano. E o trabalho estava pronto, ela me mostrou, ficou bem lindo. E no dia de levar para a escola, eu ainda lembrei ela, Marina, não esquece que tu tens que levar o trabalho para a escola, que ela comentou pela manhã. Mas ela esqueceu de levar o trabalho, já tinha acontecido mais umas 2 vezes, ela esqueceu alguma coisa, e eu ainda falei para ela assim, ó, Marina, a próxima vez que tu esquecer livro, coisa assim, a mãe não vai levar, essa é tua responsabilidade, tu tens que arcar e tens que te organizar com isso. Mas ela sempre foi uma excelente aluna, não é uma coisa assim que... Mas ela estava realmente rescindindo nessa questão. E, de repente, ela me ligou, né? Mãe, eu esqueci o trabalho. Eu disse, filha, me perdoa, mas hoje a mãe também tá trabalhando, não tenho como levar e a mãe não vai levar o trabalho, você leva amanhã. Ela levou o trabalho depois e aí, quando veio o boletim, a professora me chamou na escola e disse assim, olha, Tatiana, se eu contar a nota do boletim da Marina, ela tira 10, o trabalho estava bem feito, só que ela não trouxe o trabalho no dia. Aí ela disse assim pra mim, como professora, né, eu queria conversar com você, porque eu vejo que ela realmente era uma menina que até aqui sempre foi, né, muito exemplar, muito organizada e tal, e eu queria saber contigo, né, o que a gente faz. E eu disse pra ela assim, não,
tranquilo, professora, você pode dar o 0 no trabalho dela e a nota do boletim vai ficar vermelha. Eu já tinha avisado ela outras vezes, é uma responsabilidade dela, porque se a gente sempre ficar passando a mão na cabeça dos nossos filhos, sabe? É claro, gente, pode acontecer uma situação, né, ocasional, esporádica, e nós estamos ali para ajudar, apoiar, mas quando você percebe que isso está sendo recorrente, né, que ele não está se organizando por causa da forma como a gente está sempre ali, né, respondendo, resolvendo os problemas por eles, esse comportamento não melhora. Enquanto eles não recebem as consequências dos seus atos, né, a gente acaba não aprendendo muitas vezes. E aí eu disse pra ela, não, infelizmente essa é a nota, ela vai receber porque ela realmente não levou o material quando deveria. E aí ela ficou bem chateada, né? Não comigo, com ela. E acho que a chateação era maior ainda, né? Porque era aquela decepção assim, né? Por que que eu não levei? Eu tinha o trabalho e estava pronto. Mas foi impressionante, assim, depois daquele dia, isso não se repetiu mais, ela passou a ser muito mais organizada, melhorar, né, a forma de lembrar quando ela tem que levar o trabalho e tudo mais. E eu fico pensando, sabe, quão positivo foi o efeito de ela receber uma nota vermelha no boletim, né? Não morreu por causa disso, ficou chateada, mas percebeu que foi resultado do seu comportamento. Então, gente, assim, ó, a gente não precisa, para botar limites dos nossos filhos, criar situações. É o dia a dia mesmo, é na prática do dia a dia, sabe? Quando de repente, por exemplo, a criança vai lá, derruba um suco na mesa, já derrubou 10 vezes, você já falou um monte de vezes, e às vezes a forma de a gente resolver que é o problema, né? Então a gente começa, porque eu já falei tantas vezes, você sabe que não pode fazer assim, porque tu é tanso, porque tu é isso, tu é aquilo. A gente destrói a autoimagem da criança, né? Dá pra ela um sentimento realmente assim de limitação, de impotência, me fugiu a palavra agora, de que ela não é suficiente, né? A gente destrói essa construção, essa capacidade de acreditar em si das crianças e não dá para ela a oportunidade de resolver. Então, derrubou o suco na mesa, a gente vai olhar, ei, olha o que aconteceu. Como é que a gente resolve isso? Ah, sei lá, tem que trocar a toalha, né, mãe? Aham. Então vai lá e pega a toalha, me ajuda. A gente fazer isso é muito importante. É no dia a dia, gente, é nas situações mais corriqueiras, né? Agora a gente tá nessa época da pandemia, a criança precisa de rotinas, precisa de horários, né? Faça com que ela tenha o horário de ler, o horário de estudar, o horário de fazer suas atividades. As aulas logo vão voltar. Se a gente tiver muito indisciplinado, vai ser mais difícil para essa criança restabelecer os horários, né? Procure sempre ter um relacionamento legal com os professores, procurar saber o que está acontecendo, né? Eu sei que às vezes a gente entra em atrito, é muito difícil a gente julgar o nosso próprio filho, mas é um exercício que a gente precisa muito fazer, porque nós somos as pessoas que estamos próximas deles e que temos a maior responsabilidade, né? E a maior oportunidade de dar os limites, de ensinar que as atitudes deles têm consequências. Eu tenho bastante, assim, pacientes que às vezes as crianças são mais resistentes aos limites, né? E os pais estão mais cansados e às vezes eles me dizem assim, doutora Tati, a escola tá me fazendo uma falta, porque aí ela aprende a obedecer a professora e se transfere muito às vezes essa responsabilidade. Eu sou pediatra, por exemplo, e é muito comum que os pais digam, né, assim, olha, a doutora Tati vai te dar uma injeção se você não obedecer. Transfere a responsabilidade para mim. Tem vários problemas desse tipo de abordagem. O primeiro, eu não vou dar injeção se ele desobedecer. Eu não dou injeção na sala, na pediatria a gente não faz injeção. Então, a primeira coisa é saber que a atitude dele não tem consequências. E isso é muito ruim quando a gente está falando de ensinar memórias em família no sentido de dar limites a uma criança, né? Porque ele vai entendendo que ele faz as coisas, não obedece e nada lhe acontece. Segundo, se na primeira vez ele tiver um pouquinho de medo, achar que eu vou dar injeção, ele pode obedecer, mas ele obedece a mim. Quando sair do consultório, você vai ter que procurar a professora. Aí quando sai da escola você vai procurar a polícia, o homem do saco e um monte de gente lá fora para que eles obedeçam às outras pessoas. Puxa a responsabilidade para você. Eu estou dizendo para você fazer tal coisa. Eu estou pedindo para você descer desse sofá porque é perigoso. Eu, né, não vou chamar teu pai, eu não vou chamar o teu vô, eu não vou chamar a polícia. Não, eu
sua mãe, estou pedindo isso. A gente não precisa ter medo de dar limites aos nossos filhos, porque essa é uma memória incrível que a gente constrói em família, que vai gerar nos nossos filhos responsabilidade, e isso também se aplica à questão espiritual, tá, gente? Uma pessoa que é indisciplinada, uma criança que é indisciplinada, por exemplo, que não obedece às ordens, por exemplo, do seu pai que vê, muito difícil que vai conseguir se submeter às ordens de um Deus, por exemplo, que ela não vê. Então é muito importante a gente estabelecer esse princípio da obediência, né? É um princípio bíblico, honra os seus pais, para que a gente vá bem e que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. A autoridade sem ser autoritário, sem dúvida. Tem um livro que eu queria indicar para vocês, tá, gente? É esse livro aqui, muito legal, Cérebro da Criança. Não sei se vocês já leram, muito interessante. Ele tem uma abordagem bastante legal sobre a forma de a gente ensinar, né? Especialmente nesse processo de que as coisas têm consequência, dando para eles como é que a gente pode resolver isso, né? Como foi com a Marina, por exemplo, ela tinha a oportunidade de resolver de uma próxima vez. Não vou mais esquecer os materiais, vou me organizar melhor e eu não vou tirar um 0, por exemplo, num trabalho que eu fiz, mas que eu esqueci de levar pela 10ª vez. Então é muito importante a gente estar estabelecendo isso. Né? É muito bom, né, Shirley, o livro. Eu também terminei de ler agora, gostei muito. Tô começando a ler esse aqui agora, que é o Cérebro do Adolescente, né? E é a continuação desse ali. A Verônica perguntou se a gente tem recebido pedidos de ajuda de pais que os seus filhos mudaram o comportamento na reclusão. Muitos, tá, gente? Muitos. Esse período de pandemia tem um aspecto realmente assim que tem ficado muito delicado, que é a questão da internet e a dependência virtual. As crianças estão dependentes das telas. Quando a gente diz que tem que desligar, né, fica um chororô, e os pais às vezes acabam cedendo, né, porque não estão ali com tempo de qualidade para os seus filhos, e isso tudo acaba gerando um comportamento bem complicado, tá? Sobre jornais, Shirley, jornais, não sei sobre o que era para falar, só coloca para mim o que é, que eu não entendi exatamente sobre o que era. Eu vou convidar vocês também para um seminário que nós vamos estar fazendo online, tia Verônica, nos dias 6, 7 e 8 de agosto, o seminário AME. O primeiro ano a gente fez Quem Ama Investe Tempo, sobre a qualidade do tempo em família. O segundo foi Quem Ama Escuta, sobre a importância de escutar os nossos filhos. E esse ano nós vamos falar sobre Quem Ama Se Conecta, já dando aí uma palhinha, né, do tema que nós vamos conversar sobre a conexão dos pais e dos filhos, conexão virtual, dependência virtual, tempo de tela. Vai ser um seminário bem incrível que a gente está preparando para agosto. O nome do primeiro livro era O Brasil Sem Órfãos. É o livro do pastor Davi Santos, da Mevan, aqui de Santa Catarina. Um livro bem legal, tá? Ok, sobre as notícias de morte. Então, hoje eu até gravei um vídeo do meu canal sobre a questão de como falar com as crianças sobre a morte, né? Gente, a morte para nós, né, a gente sabe, por exemplo, que para onde nós vamos, nós cremos na palavra de Deus, sabemos que a morte para quem fica é triste, para quem vai é glorioso, mas a verdade é que quem fica sente a dor da separação. A morte para nós é dolorosa, por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna. O resultado do nosso pecado, da nossa desobediência ao limite que Deus nos deu, foi a gente ter a nossa vida findada neste tempo, né, na Terra. E a morte para nós, ela é dolorosa. E também para as crianças, tá? Então, falar para as crianças sobre a morte é muito importante para que quando elas vão ter que lidar, por exemplo, sobre essa questão... Que bom, Fábio, fico bem feliz. Às vezes eu acho que eu falo demais, mas fico feliz que você está gostando de ouvir. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da morte, né? Se a gente nunca fala sobre a morte, a gente não prepara eles para ela. Olha que interessante, gente. Nós preparamos o nosso filho para tanta coisa. Oi, Tsunamita, bem-vinda. Nós preparamos o nosso filho, por exemplo, para que ele seja um bom profissional, para que ele seja um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. Para tantas coisas na vida a gente prepara eles, a gente quer que eles falem inglês, a gente prepara para muita coisa, é o nosso papel como pai. E algumas dessas coisas eles nunca vão viver. Pode ser que eles não casem, pode ser que eles não sejam, sei lá, o profissional que a gente preparou eles para ser, pode ser que eles não vão precisar falar inglês, enfim... Agora, tem uma coisa que todos nós vamos nos deparar em vários momentos da nossa história, é com a morte. E a gente raramente prepara as nossas crianças para ela.
Falar sobre isso no dia a dia também é importante. Eu fiz um videozinho sobre isso hoje. Depois vou estar disponibilizando lá no canal, eu mando o link para vocês, tá? Do link do seminário do Amit, a Verônica ainda não tá pronto, mas quando tiver eu passo para vocês, vai ser bem, bem legal mesmo. Mas a gente falar, por exemplo, sobre a morte, eu não preciso chamar o meu filho e dizer, olha, hoje nós vamos conversar sobre a morte. Não é isso, né? Eu também não devo permitir que a morte seja um assunto tão pesado que gere pesadelos, insônia, medo, né, ansiedade no coração deles. E aí entra ali o que a tia Shirley falou sobre essa questão dos jornais. Eu até nem tinha atentado tanto para isso, sabe? Que nessa época agora, né, como as crianças têm visto muito isso, abriram covas, né, não sei quantos mil morreram por dia, não vamos sair para não morrer de Covid, pode morrer se beijar uma pessoa, pode morrer se abraçar uma pessoa. A morte, gente, a gente vai precisar conversar com eles para saber o que eles têm de dúvida, ou aproveitar as situações do dia a dia. Por exemplo, morreu por exemplo, um peixinho, né? Aí tem pais, eu já tive pais, por exemplo, que me procuraram, que morreu um peixinho e eles ficaram com dó de a criança chorar porque morreu o peixinho e compraram outro peixinho e botaram no lugar. Com isso, gente, eu estou protegendo a criança de falar sobre a morte, mas eu não estou impedindo que a morte aconteça. E a criança não tem a oportunidade de viver uma experiência próxima da morte para que quando isso chegue cada vez mais perto dela, ela tenha capacidade de receber essa informação, de lidar um pouquinho com essa questão do luto, né? A Camila colocou ali, qualquer perda significativa para a criança é um processo de luto. É verdade, né? São essas questões do dia a dia. As perdas fazem parte da vida da gente. A morte faz parte da nossa vida enquanto somos naturais, enquanto somos terrenos aqui. Então, a gente não precisa falar de maneira assim muito profunda, fazer um estudo teológico, nem um estudo morfológico da morte, mas não proteja assim os filhos no sentido de não vou contar para ele, eu vou dizer que o fulano tá viajando, eu vou mudar de assunto. Não, a gente deve falar sempre a verdade, né? Infelizmente o titio faleceu, o titio morreu. Aí a questão que sempre me perguntam, né? Tati, eu levo ou não levo a criança no cemitério? Depende, gente. A primeira coisa pra gente falar é que a gente deve perguntar para crianças qual é a disposição dela, né? Então, tem crianças, por exemplo, não, eu não quero ir, eu tenho medo e tal. Não force essa criança a ir ao cemitério, né? Esse processo de luto, esse ritual de luto nosso, às vezes não é muito compreensível para as crianças e eles podem ter bastante dificuldade de lidar com isso. Então, a gente não vai forçar uma criança a ir no velório, a ver o corpo de uma pessoa morta se ela não queria, se ela tem medo. Mas tem crianças, por exemplo, que querem ir e que às vezes não vão porque os adultos, não, ela vai ficar muito impressionada. Não, mas eu quero ir, mãe. Eu queria ver o pai, eu até conto no vídeo que eu fiz hoje, que eu gravei, que o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, e eu quis ver o pai, eu quis me despedir do pai, e pra mim isso foi muito importante, né? A minha mãe tinha muito medo, ela não viu o meu pai, mas ela permitiu que eu fosse e visse o meu pai. Então que a gente tenha essa sensibilidade, né, de lidar com isso com as crianças. Com menos de 7 anos, para eles ainda é um pouco teórico, né, a questão. Aos 7 anos para frente ele já tem total capacidade de compreender, de participar realmente de um ritual como esse, entender realmente o que está acontecendo. Mas ali o que a tia Shirley colocou é importante pra gente cuidar, né, com essa questão. A morte ficou muito... A gente fala muito sobre ela agora nessa época da quarentena, do isolamento, e que a gente possa ter sensibilidade na hora de falar com os nossos filhos, do que a gente está assistindo, que tipo de reportagem, de jornal, de vídeo, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Sim, Camila, no comecinho da live eu falei desse livro, né? Que é do Davi Santos, que ele fala bastante sobre isso, as crianças órfãs de pais vivos, né? Isso é uma coisa bastante séria. E a gente já tá agora com quase 40 minutos, meu Deus, o tempo corre, né? Eu vou só trazer uma última pergunta que colocaram ali no vídeo, naquele vídeo anterior que a gente deixou salvo aqui no seminário, que era a questão assim, ó, como fazer quando os pais são separados ou parte da família age muito diferente, fala palavrão, né?
Gente, assim, não tem respostas fáceis para problemas complexos, né? A criança, ela é reflexo, ela é esponjinha, ela é espelho, ela aprende com o que a gente faz, né? Se ela nunca escutar um palavrão na vida dela, ela não vai falar. A hora que ela escuta, ela pode repetir. E a forma como a gente lida com essa vez que a criança trouxe um palavrão, por exemplo, vai ser muito importante para que ela entenda se ele é uma palavra adequada, se não é e tudo mais. Então, é importante demais que a gente tenha noção e consciência disso, né? De que as nossas palavras, elas vão contaminando os nossos filhos, tanto para o que é bom como para o que é ruim. Apesar de que essa palavra contaminação, ela sempre carrega, né, uma pecha negativa, mas a gente pode contagiar os nossos filhos, né, com palavras bondosas, de bênção, com as palavras que a palavra de Deus nos ensina a falar, né? Que a nossa boca, ela possa sempre falar daquilo que é bom, perfeito, agradável, assim como os nossos pensamentos. Mas a gente não vai conseguir substituir, a gente não substitui pessoas, né? Eu não posso substituir um pai ausente, eu vou fazer o meu papel de mãe, vou fazer o meu papel de pai. E quando a criança está comigo, por exemplo, né? Lá na casa do meu marido pode tudo, do meu ex-marido. Aí ela pode ter telas 12 horas por dia, ela fala palavrão, ela faz isso, ela faz aquilo. Quando vai lá em casa é muito difícil. Na sua casa, estabeleça os limites. Não tenha medo se a criança disser assim, sou chata, mas eu prefiro ficar na casa do pai, eu não amo você. A criança está fazendo todo um jogo para desestabilizar você, para que você entre, né, no jogo dela e, não, mas eu também não te quero, então vai para casa do teu pai, e a gente vai brigar feito criança pequena. Que a gente possa ter a maturidade, né, que exige nossa posição de pai e mãe. E se a criança assim, mas eu não te amo, mas eu amo muito você, mas eu prefiro ficar na casa do papai, mas eu tenho muita saudade quando você tá na casa do papai, e você vai pro papai quando for o dia de ir no papai. Entende que a gente não caia nessa cilada, né, desses jogos que as crianças fazem realmente com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, para que a gente seja demovido da nossa ordem inicial e a gente acabe liberando o celular 24 horas por dia, liberando os palavrões, liberando a forma de agir com você, como ele faz indisciplinadamente numa outra casa. E procurar conversar separado da criança com esse outro adulto, né? Então, chamá-lo para uma conversa adulta, né? Sabendo que vocês têm em comum um filho, que vocês têm em comum a neta, né? Daquela avó onde ele passa um tempo, ou com alguma outra pessoa que você, às vezes, precise que cuide da criança quando você está trabalhando, por exemplo, e que você percebe que tem algumas atitudes que às vezes complicam um pouquinho na questão da disciplina e do comportamento. Eu costumo dizer, às vezes, para meus pacientes assim, gente, não dá para ter tudo, né? Às vezes, a gente precisa, para trabalhar, por exemplo, que ele fique na casa do avô, na casa de uma outra pessoa, e essa pessoa não dá os limites como você gosta de dar. Você pode sugerir, você pode pedir para ela não te desautorizar, mas a verdade é que cada um vai acabar agindo, né, da forma como entende. E se a gente achar assim, não, mas esse local está sendo muito prejudicial para minha filha, então eu vou ter que repensar e vou ter que achar uma forma de que ele não fique mais, por exemplo, tanto tempo lá, tá? Deixa eu colocar aqui, acho que a Fábio colocou uma pergunta. Ouvi de uma menina que veio da África, sua família era missionário e lá existem muitas crianças órfãs de pais vivos. Aqui também, Fábio, aqui também. No ano passado, quando a gente fez o seminário Quem Ama Escuta, eu perguntei para os adolescentes e para as crianças o que é que eles gostariam de falar para os seus pais ou queriam perguntar para eles, mas que eles não tinham oportunidade nem liberdade de falar e perguntar. E as respostas foram uma das coisas piores que eu já ouvi na minha vida. Filhos de pais cristãos, de famílias que têm tempo em família, mas dizendo assim, eu queria que a minha mãe perguntasse como foi o meu dia, por exemplo. Eu queria que a minha mãe dissesse para mim que me ama. Eu gostaria que os meus pais soubessem que a briga entre eles me machuca muito. Eu queria falar que eu me corto. Eu queria contar que eu já tentei me matar. Eu queria contar para os meus pais que eu já namoro. Teve um menino que escreveu assim, eu queria dizer para o meu pai que eu não queria fazer o Enem. Mas eu sei que eu preciso fazer o Enem. Mas eu queria poder dizer para o meu pai que eu não quero fazer o Enem. Gente, que família que nós vivemos, que eu tenho um filho que não tem liberdade de dizer para mim que não queria fazer alguma coisa.
E ainda mais, sabe, o que mais me doeu nesse caso foi ver a maturidade do coração do menino dizendo assim, ó, mas eu sei que eu preciso fazer o Enem, mas eu queria poder dizer pro meu pai que eu não quero fazer. Gente, isso é uma coisa típica de uma criança, de um adolescente. Eu não tenho vontade de fazer aquilo, mas eu quero. A gente passa por isso todo dia quando tem que trabalhar. Tem dias que você quer dormir, mas você tem que levantar e trabalhar. Olha que conversa rica, que oportunidade de criar uma memória em família com esse filho, de dizer para ele, filho, eu sei o que você tá passando. Eu entendo, tem dias que o pai quer ficar em casa e não quer ir trabalhar, o pai quer ficar com você, mas o pai tem que levantar e trabalhar, faz parte, né? Porque toda causa, tudo que eu faço tem uma consequência. Então eu trabalho para receber o salário no final do mês, você faz o Enem para ter uma oportunidade melhor depois no teu ensino, e pensa comigo isso, gente. Então são crianças órfãs de pais vivos, tem o pai presente, o pai, tipo assim, de direito, né? Ele é vivo, mas não tem de fato, não tem essa companhia, não tem esse caminhar, né? Essa construção de memórias que é fundamental. Sabe, daqui a um tempo, tudo que nós demos para os nossos filhos vai ser lixo, gente. Tudo. O tênis que você deu, a blusa que você deu, tudo que você deu vai estar no lixo, vai perecer. Mas as memórias que você construiu em família, as vezes que você abraçou o seu filho, que você o ajudou, que você o corrigiu, que criaram memórias no seu coração, isso tudo vai estar lá registrado no coração deles e vai ajudá-los na hora que eles precisarem. As orações que você fez, por exemplo, quando ele estava doente, a hora que ele precisar, ele vai se lembrar, minha mãe orava por mim, quantas vezes Deus me curou quando eu era pequeno. São memórias em família, né? Eu costumo dizer que o que importa são os afetos, é uma frase, e diz que o resto é cenário, né? Não importa se a mesa é farta, se o tênis é de marca, se a casa tem 5 ou 6 cômodos, se os afetos forem pobres, se a gente não tiver memórias em família, se eu não tenho uma mãe que abraça, um pai que ora, uma família que se respeita e conversa. Então isso é muito, muito, muito importante, tá? Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. Eu acho que eu me empolguei um pouquinho aqui, desculpa, não era a minha intenção, mas a verdade é que a gente precisa lembrar de que ser é muito mais importante do que ter. E a gente vai ensinar isso para os nossos filhos sendo e não dando para eles as coisas, né? Ai, Jesus, vamos lá. Deixa eu ver aqui como lidar com um adolescente com baixa autoestima. Tá, vamos falar sobre isso. Suspeito em falar. Tem vivido momentos desafiadores, né? Ok, vamos lá. Então eu vou falar essa última resposta, que daí já tá quase terminando o nosso tempo para a gente poder salvar a nossa live, né? Então assim, gente, quando a gente tem, né, uma criança ou um adolescente com baixa autoestima, a gente vai precisar tentar encontrar quais são as raízes desse problema, por que isso aconteceu. Às vezes, por exemplo, a gente é uma mãe, um pai muito rigorosos, né? Tudo tem que ser perfeito, e quando as coisas não acontecem perfeitamente, a gente acaba cobrando muito, sem valorizar aquilo que deu certo, e a criança acaba sempre com esse sentimento de que ela não é suficiente. Se a gente perceber, né, que essa baixa autoestima influencia demais, atrapalha, por exemplo, o rendimento escolar, a fazer amizades, se a gente já percebeu, por exemplo, que a criança até pode ter comportamentos de automutilação, se corta, por exemplo, tá muito acima do peso, né, ou não come nada, é possível que a gente precise de uma ajuda profissional, tá? A gente procurar um psicólogo cristão, né, procurar uma professora que tenha abertura com essa criança, e tudo mais, é muito importante. E que a gente possa ajudar o nosso adolescente a perceber no que ele é bom, né? Entender qual é a habilidade dele. Às vezes, por exemplo, nós queremos... Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós queremos que o nosso filho seja PhD, faça Harvard... E ele seja assim, nossa, né, uma pessoa que vai estudar nos Estados Unidos, no exterior, e às vezes, por exemplo, ele não tem muita habilidade com a leitura, com os estudos, mas ele tem um baita talento, por exemplo, de pintar. Ele pinta como ninguém, ele desenha como ninguém, e a gente fica naquela expectativa de criar o filho doutor, né, de que ele vá fazer um doutorado. Então, que a gente possa olhar para o nosso filho, conversar, perceber quais são as habilidades dele, investir nas habilidades dele, no que ele gosta de fazer, né? Às vezes a gente fica assim, não, porque tu tem que fazer natação, porque eu pago natação pra ti, porque natação é ótimo pra você, mas ele odeia natação.
Colocar um adolescente para fazer uma atividade extracurricular que ele não gosta é arrumar para a cabeça, né, gente? Então, perceber o que ele gosta, perceber no que ele tem habilidades, ajudá-lo a perceber as suas próprias habilidades, reforçar positivamente não só o resultado final do que ele fez, mas o processo. Então, por exemplo, de repente ele não tirou 10 na prova, mas ele se esforçou muito dessa vez, né? Então, ele sempre tirava lá, por exemplo, 5 na prova e de repente ele foi, estudou um pouco mais, tirou 7, chegou na média, mas ele estudou muito. E a gente vai dizer pra ele, olha filho, o 7 foi bem legal, você já tá na média, você pode mais, mas o que a mãe mais achou legal é que você estudou, você se esforçou, você procurou, é isso aí, vamos seguir nesse caminho. E é assim que a gente vai ajudando bastante os nossos filhos. A Camila falou aqui sobre a questão do temperamento da criança, né? A Camila tem também lá nas redes sociais dela, tem bastante informações sobre os temperamentos das crianças, isso ajuda muito a gente entender os nossos filhos, né? O momento dos nossos filhos. Hoje a gente saiu para almoçar e eu liguei para Marina para buscar ela na escola e ela tava com fome. E daí, no telefone eu achei ela... Da escola não, ela tava na aula online, né? E aí ela tava assim, meio mal-humorada, como se fosse... Mas eu sabia que ela tava com fome. Às vezes, gente, se a gente pegar e disser assim... tá, mas por que tu tá braba? Eu tô te chamando pra ir almoçar, pra comer sushi ainda. Que a gente ama sushi, faz tempo que a gente não comia. Vamos comer sushi? Por que tu tá braba? A gente pode, sabe, gente, criar um estresse desnecessário, mas eu sei que ela tá no momento que ela tava com fome, que ela tava... A gente chegou lá, ela comeu, a glicose subiu, ela era a menina mais amável do mundo. Então, entender o comportamento, entender o momento da criança, do adolescente, entender o temperamento deles é indispensável para que a gente possa construir famílias muito sadias, tá? Gente, eu vou me despedir, né? Qualquer coisa, depois eu vou revisar os comentários e responder particularmente se ficar alguma dúvida. Vou deixar as minhas redes sociais, no Instagram, Doutora Tati Lemos, no YouTube também, Doutora Tati Lemos, se inscreve lá no nosso canal. No Facebook, então, tem uma página Tati Lemos, porque na página pessoal, como pessoa, né, de perfil Tatiana Lemos, eu não consigo mais adicionar amigos, então na página Tati Lemos você pode curtir a página e a gente se comunica por ali. E também vou estar lançando essa semana um site, né, lá um blog com um e-book sobre gratidão e algumas informações bem legais. Essa semana vai estar saindo o nosso blog. E eu queria agradecer muito ao convite da tia Verônica, que foi um presente de Deus conhecê-la, né? Uma mulher muito criativa, vigorosa, alegre, pra frente, assim, alguém que eu gosto de ver, uma mulher inspiradora. Agradecer muito a tia Rô também, que foi a pessoa que nos apresentou lá no Seminário Completamente para Cristo, que você também pode participar, tá aqui no Facebook, tem algumas aulas maravilhosas também, e também a Aline Pestana lá de Salvador, né, que ainda uniu a gente um pouquinho mais quando nós nos vimos no mês de março. Desejo que Deus abençoe muito a sua família, né, que você possa construir memórias que sejam fortes, firmes, verdadeiras, e que possam levar vocês a uma vida não perfeita, porque não existe uma família perfeita. Existem momentos que são perfeitos, né? Momentos assim que a gente podia enquadrar. Nossa, aquele momento foi perfeito. Mas a nossa vida, ela é feita de perdas, de ganhos, de momentos fáceis e difíceis, e que eles sejam todos para a glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E eu deixo um beijo bem grande no coração de vocês. Vou deixar a live salva aqui, para depois vocês encaminharem para outras pessoas que não puderam assistir e que a gente possa então compartilhar esse conteúdo e seguir a nossa história vivendo intensamente o nosso tempo, tá? Um beijo bem grande para vocês, um beijo no coração e até mais. Tchau!